Estou muito feliz, me sinto muito agraciado por Deus por esse momento. Por mais que essa noite está sendo intitulada como o culto de ação de graça, o título pode ser pequeno, mas o significado é muito grande. Quando se fala de ação de graça, a gente se resume em sustento de Deus. A gente se resume em ver Deus sustentar, Deus cumprir e Deus fazer. Eu estava ali e Deus me lembrou de uma passagem muito conhecida, quando os discípulos estão com Jesus, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. O destino daquele barco, antes de chegar do outro lado, era uma tempestade. Os discípulos não sabiam, Jesus sabia. E a obediência que os discípulos tinham no mestre fez eles seguir a voz que Jesus deu. Só que a grande verdade é que, aos olhos humanos, os discípulos foram levados por uma tempestade. Mas aos olhos de Deus foi um tempo de cura e de edificação de fé para lá na frente curar outras pessoas. Então, quando se fala de ação de graça, significa Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Deus que faz, que fica em prontidão na vida daquelas pessoas que temem e amam a Ele, andam nos caminhos dele. Amém, gente? Amém. Agora, Deus sem mais delongas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu de Deus, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém? Amém. Pode se sentar. Gente, essa passagem que eu acabei de ler aqui, o contexto dela está inserido em um tempo de Deus para o povo dele. Que tempo que é esse? O tempo onde o templo de Salomão tinha acabado de ser construído. E é nesse período que, 2 Crônicas capítulo 5, a Bíblia nos ensina que Salomão manda buscar 3 coisas para colocar no templo do Senhor. Primeira coisa, os utensílios de Davi. Segunda coisa, a Arca da Aliança. Terceira coisa, vem Asaf e os levitas. Quando eles chegam em 2 Crônicas capítulo 5, eles oram. E a Bíblia vai dizer que uma nuvem, uma fumaça entra no templo e a glória do Senhor enche o templo. Mas vale ressaltar uma coisa, que essas 3 coisas que Salomão, gente, manda trazer tem grande significado. Quando manda trazer os utensílios de Davi, fala dos princípios que Davi teve. Vale ressaltar que Davi é uma pessoa muito conhecida na Bíblia. Quando a gente fala quem foi Davi, a gente logo lembra do garoto que venceu um gigante, para a glória de Deus. Ou talvez do menino, do homem que foi segundo o coração de Deus. Então Davi, por mais que na caminhada dele ele cometeu alguns deslizes, ele foi uma pessoa segundo o coração de Deus. Então quando traz os utensílios de Davi, está falando dos princípios que Davi teve. Quando traz a Arca da Aliança é o símbolo máximo da presença de Deus no Velho Testamento. Então quando traz a Arca da Aliança, logicamente traz a presença de Deus. Quando traz Asaf e os levitas, está falando de adoração. Então são 3 coisas que é levada para o templo. Primeiro, os utensílios de Davi. Segundo, a Arca da Aliança. Terceiro, Asaf e os levitas. O utensílio de Davi fala de princípio de Davi, princípio correto. A Arca da Aliança fala da presença de Deus. E Asaf e os levitas fala de adoração. E, gente, onde tem princípio correto, tem a presença de Deus e tem adoração, a glória do Senhor se manifesta. É por isso que hoje nós estamos aqui sentindo a presença de Deus. Não sei vocês, eu estou aqui, eu vou até mostrar para vocês, estou todo arrepiado. Isso aqui é a presença de Deus. Porque Deus faz presente em nosso meio. E Deus, talvez a gente pense, é só mais um culto lá da tia Andréia. Vou lá, vou sentar ali, é só mais um momento. Mas a grande verdade é que é mais um momento de direção de Deus para nossas vidas. Amém, gente? Amém. 2 Crônicas 7, Salomão vai orar, vai descer fogo do céu, um sinal de aprovação de Deus naquela obra. Algo muito glorioso, falando de Deus. Mas existe uma coisa, gente, que se não tivesse, não tinha acontecido. Sabe que coisa? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o que mesmo, gente? A presença de Deus. Porque a Arca da Aliança, ela era o símbolo máximo da presença de Deus no Velho Testamento.
Em Êxodo capítulo 31, Deus vai falar para Moisés assim: Moisés, vai até um cara chamado Bezalel e fala para ele construir a Arca da Aliança. Na nossa linguagem, para vocês entenderem. Mas antes de Moisés, Raoni, chegar e falar isso para Bezalel, a Bíblia é clara em dizer no versículo 1 que Deus colocou sabedoria em Bezalel, sem antes de Moisés chegar e falar com Bezalel. Que negócio que é esse? Bezalel nem sabia que ia receber a obra nas mãos. E Deus já havia colocado sabedoria para Bezalel exercer aquilo que Deus ia colocar na mão dele. Sabe por quê, gente? Porque com Deus é assim. Tudo que Deus vai colocar na nossa mão, por mais que no momento nós não entendemos, Deus nos dá sabedoria antes para saber lidar com algumas situações. Nem Deus, ele nunca erra. Deus nunca errou e Deus nunca vai errar. Todos nós que estamos aqui, existe um chamado na nossa vida. E talvez em algum processo, algum período, a gente se diminuiu. E a gente pensa, eu não sou capaz disso acontecer. Eu não sou capaz de fazer isso. Olha aí. Quando você pensa que você não é capaz, você está no caminho certo. Porque nós, seres humanos, a gente não é capaz de nada. Agora, quando você pensa que você é incapaz, mas Deus é capaz de fazer por você, você está no caminho certo. Porque na nossa incapacidade, na direção de Deus, Deus nos faz ser capazes. Gente, quando a gente coloca a nossa vida no altar de Deus, acabou. A gente não anda somente pelos nossos próprios entendimentos ou pelos nossos próprios querer. Não. Deus entra em cena. E Deus, ele é tão bom que coloca missões e direcionamentos para nós que aos nossos olhos a gente pensa que não pode, mas nós podemos com a presença do Senhor. Porque lá na frente a gente vai testemunhar do agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus ou não? Antigamente, quando a gente lê a respeito dos patriarcas, a gente vê um tempo onde Deus chegava e Deus se apresentava assim: olha, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por que Deus falava isso, Raoni? Será que Deus simplesmente chegava e falava, ó, eu sou... É que na verdade, antigamente, não tinha Bíblia. Era tudo pergaminho. E não era tão acessível igual nós temos hoje. Então era tudo oral, tudo falado, tudo testemunhado. Então quando Deus se apresentava, era porque o nome dele já havia sido percorrido através de testemunhos de feitos que ele fez na vida de alguém. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Para a gente testemunhar aquilo que Deus tem feito por nós. Quando a gente se coloca na posição de Deus, Deus, ele vai gerar testemunhos na nossa vida. E não é porque Deus é mau, ou a gente não entende, literalmente, algumas coisas que Deus tem para nós. Na verdade, existem algumas situações que Deus coloca a gente somente para gerar testemunhos. Para a gente testemunhar o quanto Deus é bom. Porque a gente ouvir falar um Deus que cura é bom. A gente ouvir falar de um Deus que liberta é bom. A gente ouvir falar de um Deus que faz é bom. Mas Deus não quer somente que a gente escute. Deus quer que a gente conheça. E para a gente conhecer o Deus que cura, Deus permite a enfermidade. Para a gente conhecer um Deus que liberta, Deus permite algumas prisões. E para a gente conhecer um Deus que faz, Deus permite a gente olhar para um lado e para o outro e não enxergar nada acontecer. É assim que Deus faz na nossa vida. Então, glória a Deus por tudo que a gente tem passado. Então existe, gente, a Arca da Aliança. Bezalel nem sabia que ia construir, mas Deus já havia colocado sabedoria para ele construir. Amém? A Arca da Aliança, ela tipifica o símbolo máximo da presença de Deus no Velho Testamento. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 coisas. Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo, a vara de Arão. Terceiro, o pote de ouro com o maná. A vara de Arão, não sei se vocês sabem, mas existe um acontecimento no deserto que vai acontecer um tempo onde Corá vai se rebelar com Deus. Vai ter uma rebelião.
Aí Deus vai pegar, na nossa linguagem, vai colocar para resolver e vai colocar 12 varas. E Deus vai falar assim, ó, a vara que florescer é da minha vontade. Então a Bíblia vai dizer que a vara de Arão, ela floresce. Porque o que é de Deus para a nossa vida, gente, floresce sozinho. O que Deus tem para mim e para você, a gente posicionado, acontece no tempo dele. Então a vara de Arão é a respeito disso. O pote de ouro com maná é a respeito do tempo que Deus estava libertando o povo hebreu do Egito, onde Deus mandava maná do céu. Se fala do sustento de Deus. As tábuas dos 10 mandamentos fala a respeito da aliança de Deus com o homem. Então, dentro da Arca da Aliança tinha esses 3 utensílios. Vara de Arão, pote de ouro com maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Vara de Arão, tipificação do Espírito Santo. Pote de ouro com maná, o sustento de Deus. E as tábuas dos 10 mandamentos, a aliança de Deus com o homem. Sabe o que isso me lembra? Um salmo muito conhecido. Salmos 23, 1. Onde o salmista vai falar assim, ó, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ou de nada terei falta. 2, faz deitar-me em verde espaço, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Gente, isso aqui é um versículo muito conhecido. Muitas pessoas pegam, colocam a Bíblia aberta e deixam lá. Mas se a gente for fundo nisso daqui, existe algo de Deus tremendo aqui. Porque quando o salmista está falando assim, ó, o Senhor é o meu pastor, meu vem de propriedade. Então o salmista está falando, o Senhor é o meu pastor, eu tenho aliança com ele. E nada me faltará, o salmista está falando assim, ó, nada vai me faltar, porque eu tenho aliança com Deus. Faz deitar-me em vez de espaço, está tipificando a ação do Espírito Santo. Então, quando o salmista está dizendo, o Senhor é meu, está falando do quê? Das tábuas dos 10 mandamentos. Está tipificando as tábuas dos 10 mandamentos, que é a aliança de Deus com o homem. Nada me faltará, ou de nada terei falta, está tipificando o quê? O pote de ouro com maná, que é o sustento de Deus na vida do homem. E faz deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, está falando do quê? Da ação do Espírito Santo. Porque quando a gente tem a presença de Deus, nós temos isso, a ação do Espírito Santo, a provisão de Deus e a aliança com Deus na terra. A vida de quem serve a Deus, gente, é cheia de... alguns olham como prova. Eu prefiro olhar como uma faculdade de aprendizado de Deus. Porque a gente entra na igreja, não sei vocês, quando eu entrei, eu escutava muito uma coisa, que é a prova que derruba as pessoas na presença de Deus. Eu sempre escutei isso daí. Mas o tempo foi passando e Deus me ensinou que não é a prova que derruba pessoas na presença de Deus. O que mais derruba a gente na presença de Deus é o comodismo. Porque quando a gente está na prova, é o lugar que a gente mais coloca o coração em Deus. A gente mais dobra o joelho, a gente mais ora, a gente faz campanha. E é por isso que Deus nos leva, muitas das vezes, para alguns desertos. Nos desertos, existem muitos ensinamentos de Deus. Mas existe uma passagem que resume algo no deserto que acontece na vida de quem serve a Deus. Isaías 51:3 fala assim que Deus consolará o deserto de Sião. E fará do deserto de Sião como o jardim do Éden. Gente, olha isso daqui. A Bíblia está nos mostrando que Sião está destruída. Está no deserto. O que Deus vai fazer? Vai consolar. E vai fazer o que desse deserto? Como no jardim do Éden. Sabe o que o homem tinha no jardim do Éden? Face a face com Deus, intimidade com Deus. Sabe o que é isso? É que Deus consola a gente quando a gente entra no deserto. E o deserto não é para a morte de ninguém. O deserto é para Deus nos dar mais intimidade com a voz dele. Para a gente se comunicar com alguém hoje, é via WhatsApp, Instagram, Facebook. Mas com Deus nada mudou. Mateus 6,6 fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a sua porta, fala com teu pai que está em secreto e ele te responderá. Nada mudou. Nada mudou. Então existe algo muito valioso que estava naquele lugar, que sem aquilo não ia acontecer nada. A Arca da Aliança. Existe algo muito valioso na nossa vida, que sem isso nada acontece. Nós paramos no meio do caminho, a gente não sabe nem o que é vida, o que é isso, é a presença de Deus. É o agir do Espírito Santo, é Jesus na nossa vida. Tudo que a gente prioriza aqui passa. Mas a Bíblia vai dizer que a eternidade é conhecer a Deus.
A gente não vive a eternidade quando a gente fechar o olho aqui e acordar lá, não. A gente vive a eternidade quando a gente conhece a Deus e tem uma vida com Deus. Gente, que a gente venha priorizar esse Deus maravilhoso mais do que tudo na nossa vida. Tudo que a gente tem aqui é momentâneo. O salmista diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu confiarei no Senhor Jesus. Na nossa linguagem, no Senhor Deus Todo-Poderoso. No Senhor Deus que nunca erra, que nunca errou, que nunca vai errar. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, a Arca da Aliança estava lá. Vale ressaltar que a Arca da Aliança ela foi construída, passa o tempo, vai chegar um tempo que ela está em um templo em Siló, vai haver uma batalha, os filisteus contra os israelitas. Eles vão batalhar, vai morrer cerca de 4.000 homens. E alguém vai ter uma ideia, vai lá e busca a Arca da Aliança no templo, porque a gente vai ganhar a batalha. Porque vale ressaltar uma verdade, quando a presença de Deus estava, a Arca da Aliança estava em todas as batalhas, eles nunca perdiam. Então eles têm uma ideia, qual? Vamos buscar a Arca da Aliança, que essa batalha vai ser vencida. Eles vão lá, quando eles trazem a Arca da Aliança, olha só o que acontece. A Arca da Aliança é roubada e morre cerca de 30.000 homens. Mas, Raul, que mistério que é esse, Vaz? Primeiro, morre 4.000. Eles buscam e morre 30. Que negócio que é esse? A presença de Deus não estava ali. Mas sabe o que aconteceu aqui, gente? Sabe por que piorou em vez de melhorar? Porque eles só lembraram de buscar a presença de Deus. Não foi com o princípio certo. Foi por conta da derrota. E quando a gente busca a presença de Deus sem princípio certo, nada melhora. Pelo contrário, Deus, ele não é amuleto de nada. O que é alguém que busca a presença de Deus no princípio certo? É quando rasga o coração. Quando entrega a sua vida para Jesus. O salmista vai dizer assim, em Salmo 51, que Deus jamais rejeitará um coração contrito e quebrantado. Não importa a situação. Quando nós temos o princípio correto na presença de Deus, Deus muda cativeiro, Deus restaura a família, Deus muda tudo. Quando a gente busca a Deus com o princípio correto, Deus faz tudo. Olha só, sabe por quê? Porque Deus ele é movido por princípio. Deus é movido por princípio. Um exemplo na Bíblia, Saul e Davi. O erro de Saul foi não fazer tudo que Deus queria em uma batalha e foi sacrificar na hora que não era para sacrificar. Esse foi o erro de Saul. O erro de Davi foi adulterar, mandar o marido da mulher à frente da batalha. Qual erro aos nossos olhos é pior? Logicamente de Davi. Mas qual que Deus chama de segundo seu coração? Davi. E quem que Deus rejeita? Saul. Mas que negócio que é esse? Mas sabe o que aconteceu, gente? Na nossa linguagem, quando Saul erra, na nossa linguagem, ele deixa o orgulho entrar. Na nossa linguagem, ele quis dizer assim, nem Deus me tira do trono. Mas quando Davi erra, ele se arrepende, ele fala assim, Deus, eu posso, me tira tudo. Só não tira uma coisa, a sua presença. Porque Deus, ele é movido por princípio. Então ali só piora porque eles estavam com um princípio errado. A presença de Deus na Arca da Aliança é levada para um templo de Dagon, vai ficar lá por um período, vai chegar um tempo que os filisteus vão escutar um barulho, vão ver a estátua de Dagon está deitada, com os braços quebrados, vão colocar de pé, vai passar outro dia, vai ver, tá sem cabeça lá no chão. Eles vão pegar o quê? Vão levar a Arca da Aliança para Kiriat Jearim. Vai ficar cerca de 23 anos, se não me falha a memória, lá na casa de Abinadab. Aí quando Davi é ordenado a rei, porque, gente, vale ressaltar uma coisa. Davi, ele é ungido a rei. Mas não foi da noite para o dia que Davi virou rei. Davi recebe a direção de Deus, recebe a promessa de Deus, mas não foi da noite para o dia que ele virou rei. É cerca de 30 anos para Davi ser ordenado a rei lá em Hebron. Mas sabe o que fez Davi se manter posicionado? Foi Davi saber quem ele era. Não foi o que Davi estava vendo. Foi Davi saber quem ele era. Mesmo ele não vendo acontecer. Então, gente, olha só. Ele vai lá e busca. Vai tirar, vai chegar, vai ter um contratempo com Uzá. Que Deus vai matar Uzá. Aí vai passar, vai parar. Davi, com medo, na nossa linguagem. Ele vai pegar e vai deixar a Arca da Aliança em Obed-Edom. Vai ficar cerca de 3 meses
na casa de Obed-Edom, depois eles vão buscar e vão ver que Obed-Edom está muito abençoado. Eles vão trazer pulando, dançando, e 1 Samuel, 2 Samuel, versículo 7, se não me falha a memória, vai dizer que quando eles davam cerca de 6 passos, eles sacrificavam ao Senhor. Eles estão vindo com a presença de Deus, cerca de 6 passos, eles sacrificavam com o Senhor. Sabe por que isso, gente? Porque quanto mais nós caminhamos com a presença, mais sacrifício de nós temos que fazer. Porque Deus não quer ver a gente acomodado de maneira nenhuma. Que tipo de sacrifício? O que é isso, Gabriel, que você está falando? Deixar o nosso eu para trás e seguir a vontade que Deus tem para nós. Eu já vi homem que confiou no seu próprio passo, confiou na sua própria direção, quebrar a cara no meio do caminho, porque começou bem e depois lá tudo deslanchou. Mas eu já vi crente, servo de Deus, no presente momento não enxergar nada, e mesmo assim acreditando, e depois lá na frente colher a bondade de Deus. O que é isso? É Salmo 127:5, que fala assim, que a gente pode até plantar chorando, mas nós vai colher sorrindo. Glória a Deus. Então, gente, quanto mais a gente caminha com a presença de Deus, esse sacrifício aqui é sacrifício de matar a nossa carne, matar as nossas vontades. O exemplo, quando Jesus fala assim, essa casta de demônio não sai por jejum e oração, Jesus não está falando de meritocracia aqui. Porque para haver libertação é pelo nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, daqui não é meritocracia. O que Jesus estava querendo falar assim, então? Essa casta aí não sai com jejum, a não ser por jejum e oração. Jejum, resumidamente, significa abster-se de comer, ou seja, matar a sua carne. Oração, do original, conversação, ou seja, comunicação com o céu. Então Jesus está falando assim, essa casa de demônio não sai, a não ser se tiver sua carne sendo matada e você tiver intimidade com Deus. Porque quando a gente está assim, a gente está na linha de Deus. Deus não quer somente que a gente vá na igreja. Deus quer que a gente seja a igreja. Aleluia. A Bíblia fala assim que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Adoradores, gente, tem de monte. Agora em espírito e em verdade. Que coloca a sua vida na direção de Deus. É isso que Deus quer pra gente. Eu nunca vi alguém que fez isso se decepcionar. Nunca, nunca, nunca. Deus tremendo santo. Pelo contrário, como a gente falou no início, que Deus gera testemunho. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. O homem, ele pensa assim, para você ter, você tem que juntar. Mas em Deus, a Bíblia fala assim, quanto mais você dá, mais você é abençoado. Eclesiastes 11:1 fala assim, dê o pão ao próximo com generosidade, porque o que você faz para o próximo, volta para você. Na sexta-feira, eu fiquei muito feliz, ganhei meu dia logo de início com Deus. Porque chegou um cliente lá, 8 horas da manhã, pegou, me deu uma Bíblia de estudo. Mas vale ressaltar, gente, que eu estou sem Bíblia. Por quê? Eu estava com umas Bíblias, estava falando com um cliente, o cliente pediu uma Bíblia, eu dei uma Bíblia para ele. Aí outro cliente lá embaixo deu outra Bíblia. Aí eu fui pregar na Assembleia de Deus do Violim, Deus mandou chamar um jovem lá na frente e dar a Bíblia para ele. Fui ministrar no São Rafael, então falou também, do mesmo jeito. Eu só obedeci. Aí chegou na sexta-feira, Deus vai lá e me abençoou com uma Bíblia de estudo maravilhosa. E sabe o interessante? Que a Bíblia que eu dei foi Bíblia para leitura. E Deus me presenteou com uma Bíblia de estudo. Porque com Deus é assim. Se você abençoa sem intenção, a bênção que Deus vem para a sua vida é maior do que você abençoou. Então a matemática de Deus, gente, é diferente. O homem pensa assim, o dia vai começar bem se eu não tiver nenhum atrito dentro de casa, se a minha esposa e minha avó estiver tranquila. Só que a Bíblia é diferente, a Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O homem pensa que ser grande é ele se exaltar. Agora a Bíblia fala em Lucas 14:11 que aquele que se humilha é exaltado por Deus. O homem pensa assim, para mim conseguir, eu tenho que ser o primeiro, eu sou o primeiro. Que rejeita até quem está vindo atrás de você. É a matemática de Deus em Mateus 20, versículo 16. Os últimos serão os primeiros.